Olá, bem-vinda Brasil Hispana, bem-vindo de volta ao canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Débora Carvalho e hoje a gente trouxe aqui uma convidada muito especial, Paula Iga, personalidade Brasil Hispana, e ela vai contar um pouquinho mais sobre isso, sobre a sua experiência como brasileira na Espanha, e vai contar também sua experiência como hispano-brasileira, mas ela é coreógrafa e professora da Universidade de Vermont, e está aqui como professora convidada da Universidade de Salamanca. Bem-vinda, Paula. Seja muito bem-vinda ao Brasil Hispana. Obrigada, muito obrigada, Débora. É um prazer estar aqui e dividir um pouco da minha experiência e poder colaborar com esse trabalho maravilhoso que você faz, né? De divulgar a cultura, a diversidade e imigração. Muito obrigada. E aí a gente viu um filme seu, começando aí no, né, quente, o filme O Corpo Migrante. Conta um pouquinho essa experiência, porque você também é cidadã americana, não é isso? E aí no Isso. seu filme você fala sobre ser brasileira e ser americana. Conta pra gente como é que é essa experiência e como ela se expressou na tua arte, né? Sim, sim. Eu comecei, eu senti, né, que quando eu morei em 3 estados nos Estados Unidos. Eu migrei para o Texas, para o Tennessee, e aí finalmente nós chegamos em Vermont, quando o meu esposo terminou o doutorado dele, e aí ele conseguiu um emprego no Middlebury College. Aí eu consegui também um emprego como professora na Universidade de Vermont. E eu comecei a perceber que no estado de Vermont, que é um estado extremamente progressista, sabe? Eu comecei a sentir umas certas discriminações. Por exemplo, lá eu não sou considerada uma mulher branca, eu sou considerada uma mulher de cor. E aí eu fiquei pensando assim, eu falei, poxa, isso é um privilégio para mim, porque se eu voltar ao Brasil, eu sou branca, mas aqui eu não sou. E aí eu comecei a pensar, e as pessoas que não são que nem eu, sabe? E aí eu fui, e aí eu pensei, por que isso está acontecendo? Porque eu sou imigrante. Porque quando eu falo, eles ouvem meu sotaque, e então fiquei um pouco assim curiosa, e isso despertou em mim essa busca do corpo migrante. E a minha primeira pergunta foi: quem não é um imigrante ou um migrante, né? Porque para mim, assim, não importa se você está mudando de um país para o outro, eu acho que no final todos nós somos migrantes, porque a partir do momento que você deixa a casa dos seus pais para procurar um trabalho, ou muda de trabalho, ou, sabe, casa, ou tem filhos, sabe, tem muitas coisas que a gente está buscando em outros territórios, e isso é um processo de migração. E no meu filme, para mim, a primeira migração que o ser humano passa é o nascimento, porque a gente está naquele, sabe, ambiente quentinho, com água, né? E aí você sai, você tem que respirar ar, você tem que se manifestar, e todos passamos por aquele canal, todos. Então, todos nós somos um migrante nessa vida. Então, foi isso que o meu filme é uma coisa mais poética, né? E aí eu pedi também para o meu esposo, que é professor no Middlebury College, como eu falei, para ele escrever um poema. E aí ele escreve sobre o crisântemo amarelo, de autoria de Mário Riga, que foi fenomenal. A gente trabalhou juntos um bom tempo, porque a gente no meu filme tem essa ideia das portas, né? Que é uma linguagem simbólica que eu uso. Mas a gente não, eu falei, não, vamos fazer uma outra coisa. E aí ele veio com essa ideia da flor que está ali enraizada e que vê o mundo passar, mas não consegue, né? Só sonha. Como seria ali, como seria lá? Porque eu estou aqui enraizado, né? E eu acho assim, as nossas raízes a gente nunca perde. Eu acho que a gente está sempre com as nossas raízes onde quer que a gente vá. Mas no caso do poema, não. O crisântemo está ali enraizado e vê, sonha, mas não consegue se mover. E é triste, né? Uau, que lindo, que interessante.
E uma coisa interessante que você falou, que a gente conversa muito no Brasil hispana, que imigrantes somos todos, ou seja, a humanidade ela é imigrante, porque se você é sapiens, você é migrante, porque os sapiens eles vieram de África, né? Ou seja, todos viemos de África, todos. Eu acho que isso é um processo, sabe? Para você evoluir, você precisa aprender. E para você aprender, é necessário que se saia da zona de conforto. Porque senão você fica ali naquela mesmice, naquele, sabe, ambiente que já te mostrou o que você talvez tem que aprender, né? Mas as experiências da vida, isso só para os viajantes, né? Para aqueles que ousam em sair da sua zona de conforto e em busca de algo que é desconhecido, que não é familiar, e é desafiador. Então, quando você se põe nessa posição de explorador, né? Aí, quando você começa a aprender, e isso eu aprendi muito, que você tocou nesse assunto da cultura, o que eu aprendi, né, na cultura americana, na cultura hispânica, que ainda estou aprendendo, mas eu acho que é isso mesmo, a gente tem que sair, sabe, como diz em português, né, dar cara para bater, né? Inclusive, você fez isso até na profissão, você era engenheira química, né? Que legal! Adoro! Eu acho que Conta isso pra gente. assim, no Brasil, assim, eu sempre fui apaixonada por dança, mas a gente sabe que é difícil, né? E na época que eu estava graduando, tinha a Universidade Federal da Bahia e a Unicamp. E era muito difícil entrar, muito. Eu só ouvia, não vai conseguir. Aí eu desisti. Eu desisti porque eu sabia que eu não ia entrar. E também tem essa questão que no Brasil nós não estamos acostumados a sair da cidade que a gente cresceu, né? Ai, faz faculdade na cidade que está. Então não tinha essa cultura, deu, por exemplo, para a Bahia. Que, nossa, hoje eu estudo a cultura afro-brasileira e eu me arrependo amargamente de nunca ter tentado a Federal da Bahia, de Santos. De Santos. É interessante porque eu sou nordestina, né? Eu sou cearense. E é interessante que a cultura nordestina, de maneira geral, é muito migrante. Ou seja, nosso povo é um povo muito migrante, né? Com certeza. Do sertão para a capital, do estado para o outro, de uma região para outra. Então, está muito na nossa. Sempre tem alguém que tem um tio, um primo, um avô que um dia foi, né? Mas lá no Sudeste eu não sei, pelo menos na minha época nunca foi assim, sabe? E não sei se foi minha criação também, sabe, daquela coisa dos pais quererem os filhos, tudo ali embaixo da casa. Mas é um arrependimento que eu tenho, sabe? E aí eu já tinha feito técnico em Química no colegial, na época era colegial, né? E depois eu falei, vou fazer engenharia, mas olha, eu lembro que no meu último ano, eu perguntei assim para o meu professor, ô professor, o que eu vou criar aqui? Ele falou, não vai criar nada, não vai criar, isso não é coisa para engenheiro, engenheiro só calcula. Aí eu falei, então eu vou abrir uma academia, porque isso aqui não é para mim. Mas aí eu já estava no último ano, me formei, fiz estágio, trabalhei, mas não, sabe, não estava no coração, né? E eu tentei, para ser sincera, eu investi um pouco, né, nessa área, procurei emprego, mas não era o que o coração falava. E aí foi nos Estados Unidos que eu fui estudar dança. Que interessante, que legal. E aí se descobriu em tudo isso, era teu chamado, né? Sim, era meu chamado, porque eu já tinha, assim, eu já estava com 30 anos, aí eu falei, bom, vou fazer a faculdade, só que nos Estados Unidos você tem que fazer um vestibular também, né? E aí eu falei, nossa, como é que eu vou entrar? Você sabe que eu consegui entrar na faculdade nos Estados Unidos por causa do meu diploma de engenheira química. Olha só. Você vê como as coisas, o universo
Tudo se conecta. Se eu não tivesse aquele título, porque você precisa ter um curso, né? Eu já tinha um curso superior. Então, porque eu já tinha um curso superior, eu não precisei fazer o exame que eles fazem, que é o SAT, o ACT, eu já nem sei o nome. Aí eu não precisei fazer, graças a Deus, porque, nossa senhora, eu tirei 0 no exame, porque foi muito difícil. Eu lembro assim, você tinha tempo para responder, sabe, ler a pergunta, que já era um parágrafo em inglês, e aí tinha tempo para responder. Eu falei, meu Deus, eu ainda estou lendo. Olha, foi um zerão, mas por causa do meu título eu já tinha um diploma acadêmico, né? Eu consegui entrar na Universidade do Texas. E aí eu estudei dança lá, e quando eu fiz uma audição, eu lembro que eu fiz uma audição, e aí quando eu recebi a carta que eles me aceitaram, nossa, eu chorava que nem criança. Uau! Você vê? Quando tem, assim, sabe, quando você tem que seguir a paixão, eu acho, sabe? Porque eu fui seguir a razão. No Brasil, ninguém vive de arte, é muito difícil. É difícil, sim, mas quando está na alma, né, não tem como mudar, né? Isso. E o mais lindo, assim, porque apesar de que era outra língua, era um parágrafo e tal, você foi. Ou seja, o medo não parou, porque às vezes a pessoa se paralisa antes de tentar, né? Ai, como eu vou estudar nos Estados Unidos, aqueles parágrafos de pergunta. E com tudo isso você enfrentou e foi, né? É Sim. muito, muito bonito, muito legal. Assim, é desafiador, como você falou. Eu lembro assim que a língua, né? Isso são as coisas que uma vez eu dei uma palestra sobre o meu filme do Migrante, e as barreiras, né? Quando você imigra, a barreira da língua é uma coisa sabe, que você vai ter que lidar com aquilo. Então, eu lembro que o meu professor perguntava, eu queria falar, mas eu ainda estava traduzindo na minha cabeça. E os americanos, sabe? Então, me dava um pouco de frustração, um pouco também, assim, de decepção com a falta de sensibilidade dos meus professores sabe, não ver que tem um estrangeiro na aula. Mas, olha, você supera tudo isso. Hoje, para ser sincera, eu ainda cometo erros gramaticais no inglês e eu não estou nem aí, sabe? Porque eu falo, eu falo português, eu falo inglês, agora estou aprendendo espanhol. Você tem que ir com a cara com a coragem, porque a gente se sente vitoriosa, sabe? Não é todo mundo que faz isso, né? Sim. Eu acho que a barreira maior, ela está aqui. Tem um ditado aqui na Espanha que diz: melhor pedir perdão que pedir permisso. Você não tem que ficar pedindo licença para estar, vai e acabou. Vai e acabou. Se te dizem não, tá, tudo bem, mas você vai para o outro lado, uma hora te dizem sim. Eu vou falar um negócio para você, eu ouvi tantos nãos na minha vida, inclusive no meu mestrado, porque eu queria, quando eu entrei na faculdade de dança, eu já estava pensando no mestrado, sabe? E aí, eu ouvi não, eu mandei várias aplicações, né, eles falam aplicações lá, não, não, não. Olha, teve um dia que eu peguei o telefone, liguei para o coordenador, falei, mas por que você não me aceita? Eu quero estudar isso. E olha, eu entrei e da minha turma, foram da minha turma, 3 se graduaram, no primeiro, logo assim, no tempo certo, e eu fui uma das 3. Que Então, lindo. você tem que ir atrás, a gente não pode, não, para mim, não é resposta, sabe? Que lindo. E agora desbravando a Espanha também, abrindo caminhos na Espanha. Mas antes da gente falar mais sobre a Espanha, eu vou te perguntar sobre outro projeto teu, que é o de improvisação, não é isso? Conta um pouquinho mais. Então, eu descobri a improvisação no Brasil. E eu fui treinada classicamente, né? Todo mundo faz balé no Brasil, que eu hoje também já vejo com outros olhos, né? Eu falo, nossa cultura, a cultura brasileira é tão linda. E por que a gente tem que estudar a cultura europeia?
Mas tudo bem, eu acho que também é um processo, né? E isso me deixou assim, eu não tinha um corpo ideal para o balé, balé é difícil. Então, eu vi que aquela dança estava me trazendo mais frustração do que felicidade. E aí eu falei, bom, deixa eu procurar algo que eu vou ficar mais feliz, né? E aí foi a improvisação. E até hoje, eu me aprimorei nos Estados Unidos, eu estudei com pessoas como Penny Campbell, que é uma grande mestra da improvisação, no meu mestrado com os meus professores maravilhosos da Universidade de Wisconsin, em Milwaukee. Inclusive, uma das minhas professoras era brasileira, Simone Ferro, e ela trabalha com cultura popular brasileira, me ensinou sobre a nossa cultura, sabe? Eu fiz curso com ela. Hoje eu não quero mais saber de balé, só quero saber de Brasil. E aí eu comecei a procurar também pessoas que improvisavam, e aí achei o Arthur Brooks, que é como é que ele é? É o trumpet, sabe? Eu não sei nem mais em português como se fala. Aí ele improvisa na música e eu improviso na dança. Então a gente fez várias apresentações, os trabalhos, e depois do Arthur eu conheci a Deborah Weisberg, que ela mora na região de Boston, ela é artista plástica, muito bem conceituada, e hoje a gente faz trabalhos, a gente colabora, né? Onde ela monta toda a instalação dela, com esculturas, desenhos, e eu faço a improvisação através da dança. Então, a gente se apresenta, eu já apresentei em Viena, na Áustria, apresentamos em Boston, em Connecticut, no Brasil. Ela não pôde ir, mas aí eu usei vídeo, sabe, da obra dela. Enfim, eu também estou levando, sabe, o nosso trabalho de forma digital e presencial, da maneira que eu posso, mas é muito bonito o que a gente faz. E essa linguagem está interdisciplinary para o mundo, né? Onde der, pô, a gente se apresenta. E agora Espanha. Estou aqui na Espanha e já estou me conectando também com o Instituto do Guimarães Rosas. Se tudo der certo, a gente vai também apresentar um projeto lá, e eu, meu esposo. Então é isso, a gente busca, sempre buscando, improvisando. Legal. E como foi a Universidade de Salamanca para ti aqui na Espanha? Assim, como surgiu isso? E como está sendo, né, essa experiência na Universidade de Salamanca como professora convidada? Então, essa proposta partiu do meu marido, e ele que gosta de jogar, sabe, lenha na fogueira. Foi ele que quis vir para os Estados Unidos, eu vou atrás dele, porque ele fala, vamos embora. E aí ele participou de uma conferência, acho que no meio do ano passado, e ele falou assim, olha, existe essa possibilidade da gente ter professor, né, pesquisador, você quer? Eu falei, ai, não sei, vamos ver. A gente também tem nossa casa lá, meu cachorro, que eu sinto a falta dele. Mas aí tudo bem, aí o que a gente fez? Nós mandamos a proposta, os dois, a dele veio primeiro, aceitando. Eu falei, eu acho que eles não vão aceitar, porque eu trabalho com dança, né? E ele com literatura. Mas aí aceitaram. E aí a gente. Que legal. Nós pedimos o ano sabático nas nossas universidades, foi aprovado, e a gente está aqui explorando. Ainda estamos assim no começo, né? Mas eu espero, assim, a minha proposta é de divulgar a cultura brasileira para os estudantes da universidade e também estudar mais a fundo a cultura brasileira e fazer os meus projetos, né? Coreográficos e também digitais com o filme que eu faço. Uhum, muito interessante. E agora contribuindo também com o 7 de setembro, que a gente tem o Brasil de Nações, para quem não conhece ainda, eu vou deixar na descrição do vídeo, né? O Brasil de Nações está sempre trazendo a cultura brasileira para que seja vista, né? Não só pelo povo brasileiro que está ali, tem uma comunidade brasileira enorme em Salamanca,
mas também o povo espanhol também, que é super aberto e super acolhedor, quando se fala da gente mostrar um pouquinho da nossa cultura, né? E aí eu Sim. vejo que você também está contribuindo com o Brasil de Nações no 7 de setembro. Sim, sim. Eu conheci a Cláudia através de uma brasileira. Eu conheci 40 anos atrás no Brasil, é a bailarina e coreógrafa Bianca de Oliveira, e ela imigrou para a Espanha. E aí eu falei, ô, Bianca, eu estou indo para a Espanha. Nossa, a gente se conheceu 40 anos atrás e somos amigas até hoje. Uau. E aí ela falou, não acredito que você está vindo. Aí ela já me conectou com a Cláudia. Então, toda essa conexão já aconteceu antes de eu chegar na Espanha. E aí a Cláudia me apresentou o Brasil de Nações, eu adorei, sabe, a filosofia da organização dela, essa ideia mesmo de divulgar a cultura brasileira, mas também de formar comunidade, né? Porque isso é uma coisa importante. Quando você sabe, né, Débora, você também é imigrante, então a gente sente muita falta, é difícil, ao mesmo tempo que é importante descobrir, sair da zona de conforto e se aventurar, a gente sente falta das nossas raízes, não é fácil. Existe choque cultural, assim, eu nos Estados Unidos, eu vou falar, uma vez eu lembro que me apresentaram para uma moça e eu fui dar um beijo nela, ela saiu, ela fez assim, ó, porque eles não se tocam. É uma cultura onde os braços ficam do lado do corpo. Não é uma crítica, é uma análise. Porque Sim. depois eu também fiquei pensando, eu falei, poxa, realmente, por que eu fui beijar a moça? De repente a cultura brasileira é muito invasiva, não sei, sabe? Esses pensamentos críticos que acontecem na nossa cabeça, isso é importante, sabe? Porque você começa a pensar, ah, então, mas cultura eu ainda prefiro a cultura. Eu gosto de beijinho. Sabe que eu tive um choque cultural com a cultura espanhola também, né? Porque assim, no Brasil você encontra alguém na rua, você diz, oi, tudo bom? E a pessoa, tudo bom. E é suficiente para o brasileiro, ou seja, o espanhol não, ele sempre conta um pouquinho. Ele diz, é. Ele diz, não, eu venho do supermercado, ou de onde quer que seja. Ai, meu Deus do céu, que preço. Aí reclama alguma coisa, e tal, mas conta algo. E diz para onde vai. Agora eu vou fazer a comida e tal, aquele peixe, com aquele preço, que não sei o que. E isso eu não estava acostumada. Então, eu vi a pessoa na rua querida e tal, que eu gosto muito, mas eu me limitava a dizer tudo bem e ia. Então a pessoa, ai, tá passando de mim. Vai sair antipático. Mas não é gostoso, assim, aprender com as culturas, né? Eu Sim, sinto muito. muito falta disso. E aí, quando eu cheguei aqui na Espanha, eu falei, nossa, parece que eu estou num Brasil upgraded, né? A gente sabe, o Brasil, eu acho que está, assim, tem tudo, né, para desenvolver e ser uma nação de grande potencial, mas ainda estamos trabalhando nisso. E aqui na Espanha, não, eu vi isso, as coisas realmente estão funcionando, como funcionam nos Estados Unidos, mas tem esse calor humano. E onde eu moro é um estado muito frio, eu estou embaixo do Canadá, então, tipo assim, você não vê o sol. E para mim, isso é uma coisa que, sabe, pesa muito no meu dia a dia, porque eu adoro estar na rua e ver pessoa. Então, você não vê. E os americanos são mais, assim, introspectivos mesmo, sabe? Mas tudo bem, eu acho que isso também fez eu ser um pouco mais introspectiva. De repente, será que eu preciso ser tão, sabe? Olha, cheguei! Apesar de eu adorar. Os alunos me adoram justamente por causa disso, sabe? Mas eu tento me conter um pouco, também em respeito à cultura que eu aprendi, porque eu acho que é uma troca, né? É uma Sim. troca. E brasileiro, às vezes, eu acho que a gente, por exemplo, a gente gosta de falar, né? Então, saber o momento, sabe? Não cortar as pessoas, saber. Outra coisa que eu aprendi na cultura americana, obrigado. Porque no Brasil é difícil alguém falar obrigado, né? Parece que é obrigação, né?
Então, eu aprendi essa questão de agradecer. Às vezes você, poxa, por exemplo, meu pai fez aniversário, nós fomos numa pizzaria. Os netos saem, ninguém fala obrigado. Obrigado, vô, sabe? Quer dizer, tem que falar, tem que agradecer. Você está comendo a comida que alguém está pagando, está me oferecendo, né? Então tem isso. E aqui na Espanha eu também estou assim nesse processo de observação. E eu já sinto assim que as pessoas são bem mais calorosas, elas te olham na rua, sabe? Cumprimentam às vezes com um balanço de cabeça. E eu acho bem parecida com a cultura brasileira, mas ainda quero descobrir mais, né? Eu acho que eles são até mais calorosos em algumas coisas. Esse do obrigado que você falou é muito importante, porque assim, o brasileiro, ele não fala obrigado, mas ele age com um obrigado. Por exemplo, o neto dá um beijo, é um obrigado implícito, né? Ou então você não pede licença, mas você age com licença, ou seja, tem aquele gesto, mas é importante mas é importante mas é importante falar. E uma coisa interessante na cultura espanhola também, eles sempre saem para tomar algo. Ou seja, o mais profissional que você seja, você entrou num trabalho, você quer ficar no trabalho, saia para tomar algo. Faça o happy hour, pelo menos os 3 primeiros meses, tudo que surgir vá. Porque senão tem aquela sensação. Tem aquela sensação de que você não está gostando, de que você não quer integrar. Eu acho que eu vou ser deportada, viu? Porque eu não bebo álcool. Vão me deportar. Ai, meu Deus. Mas é gostoso, né? Você vê? Eu não sabia disso, tá vendo? Estou aprendendo com você, ó. Que já está aqui já está bastante tempo na Espanha, né, Débora? Tenho 8 anos de Espanha e 8 anos de imersão. E uma coisa assim que eu gosto muito de dizer, e eu acho que até é importante falar para os brasileiros, né? É muito bom encontrar um compatriota. Eu adoro encontrar um compatriota, é um irmão. O que eu puder fazer para facilitar, para ajudar, eu faço. Mas nunca perder a oportunidade de imersão. Então, tipo assim, eu digo que o que eu mais conquistei na cultura espanhola não foi a convalidação do meu título, o trabalho, tudo isso é muito importante, a própria cidadania espanhola, mas integração, imersão, estar entre eles e poder entendê-los, eu acho que é o mais importante. Tá? Porque é uma riqueza cultural incrível, esse intercâmbio é incrível, assim, que a gente não pode perder de nenhuma maneira. E falando em nacionalidade espanhola, além da nacionalidade americana, tá vindo a espanhola por aí. Eu espero, né? Ó. Estou no processo, porque é que eu falo assim, eu não sei, sabe, o que pode acontecer, mas assim, para mim vir para a Espanha, principalmente porque meus avós eram espanhóis e eles saíram da Espanha por causa da guerra. E aí eu fico pensando, né? Eu falei, nossa, imagina, agora eu estou aqui, onde tudo começou. Então tem um valor assim emocional, né? E meu pai agora está vindo para nos visitar em Salamanca, ele vai passar um pouquinho de tempo em Portugal, e ele queria ir para Paris. Eu falei, não, não, fica na Espanha, conhece a Espanha, conhece as suas raízes, né? E então eu decidi, meu pai já tem a cidadania, minhas irmãs, eu tenho duas irmãs, eu sou a única que não tenho. E aí eu falei, ai, não, eu quero porque eu não sei se quando eu ainda falta um pouquinho para me aposentar, mas é uma possibilidade, né? Talvez a gente eu volte para a Espanha, um caminho que o meu avô fez, eu queria talvez fazer de volta, porque ele, né, foi para o Brasil e eu, como brasileira, voltar para da onde ele nasceu e ficar aqui, me aposentar e morar aqui na Espanha. Mas não sei, são ideias, né? A gente mas é por causa disso, eu me senti como se fosse mesmo, sabe, parte de mim, né? Então, eu tenho a minha história no Brasil, eu tenho a minha história nos Estados Unidos, e agora estou fazendo a minha história aqui na Espanha. Então, vamos ver o que o futuro aguarda, mas eu gostaria muito de poder ficar. Justamente porque eu acho que a Espanha também tem esse foco
na diversidade, na cultura. Esse final de semana eu assisti o Festival Internacional de Folclore, né? Teve em Salamanca. Nossa, é lindo ver essa. Aprendi, fui fazer um workshop da dança das Astúrias, com os braços assim, sabe? Eu falei, ai, eu sou, a minha área é dança contemporânea, mas se é dança, eu tô de graça, então. Aí eu fui fazer, achei muita similaridade, alguns passos com o samba, sabe? Então você começa aí, você consegue construir, é como se fosse um álbum, né? Que você vai montando, né? E aí, olha, por que isso está intersectando? Eu não sei, a gente tem que buscar as respostas dessas conexões. E eu vi na dança das Astúrias passos de samba. Eu falei, acho que interessante. Você vê, pesquisa, é área que pode ser mais pesquisada, né? Então, enfim, eu acho isso. Eu acho que enquanto nós temos alguns líderes que estão, sabe, promovendo destruição, deportação de massa, a Espanha, ali em Salamanca, estavam celebrando a multiculturalismo, diversidade, porque tinha gente da Colômbia, da Guatemala, da Geórgia, quer dizer, sabe, todos ali dançando e celebrando a vida, né? Sim. E tem tudo a ver com o que a gente conversava, assim, né? Você falou um pouquinho das suas origens, e tem tudo. É nossa identidade, né? É a questão da mestiçagem, porque você falou, meu pai, meus avós eram espanhóis, né? Enfim, tem toda essa mestiçagem e se reflete também na nossa cultura, né? E é muito lindo ver isso, ou seja, é o que eu sempre falo em Brasil Hispano, né? Os filhos voltando para casa, né? Quando a gente começa a entender que a gente é um, realmente, né? Não é demagogia, porque realmente é assim. Né? De todos os que foram, de todos os que vieram, e de toda essa história que a gente tem compartilhada, né, que se reflete na cultura. Olha, esse passo eu acho que vem e tal. Olha, eu acho que esse som talvez me remete. Então, assim, claro, porque a gente teve todo esse sincretismo cultural e essas contribuições também, né, da Península Ibérica na América, além de tantas outras contribuições tão ricas, mas que faz a gente ser um realmente, né? E a gente vê que aí não existe fronteira, não existe realmente. Não existe, a fronteira está aqui, ó. Eu acho que é a gente que coloca as barreiras, sabe? Que você veja bem, tudo que está acontecendo nos Estados Unidos agora com essa deportação de massa, né? Ah, são imigrantes ilegais. E sim, são ilegais porque foram leis criadas por homens. Porque se não existissem essas leis, todo mundo tem o direito de ir e vir. Nós estamos no planeta Terra, sabe? A gente tem que conhecer, a gente tem que viajar. Então, eu vejo, assim, uma certa até falta de conhecimento, que eu falei assim, as leis precisam ser mudadas, sabe? Se existe um problema, por exemplo, todo imigrante ilegal é criminoso? Não, está cheio de americano cometendo crime, sabe? Mas esse presidente que está lá, está, né, como é que você fala? Eu não sei, targeting, sabe? Tá apontando para os imigrantes, né? Se os imigrantes fossem um grande problema dos Estados Unidos. Não são. As leis que não são bem feitas são o grande problema dos Estados Unidos, sabe? Que eles precisavam talvez revisar. Então tem toda essa questão política também, mas assim, eu acho, quando alguém vem para mim e fala, porque eles estão, o crime que eles cometeram é de estar ilegais aqui. Eu falo, não, eles não estão ilegais, porque nós somos cidadãos livres e todo mundo tem o direito de ir e vir. Porque isso é um mundo, sabe? Esse é um mundo que a gente pertence e como a gente começou esse bate-papo, né? É através dessa exploração, dessa troca de culturas que a gente vai aprendendo. E quando você aprende, conhecimento. E quando você tem conhecimento, você tem sabedoria para poder entender e deixar de julgar mais, sabe? Não usar tanto a crítica, mas sim a sensibilidade de percepção dos valores de uma sociedade,
de como um povo é educado, da cultura, sabe? É muito bonito essa troca de relações entre pessoas, né? Mas Claro. a gente pensa diferente. E você vai apresentar Corpo Migrante também em Salamanca? Dia Sim, 10, é isso? Conta o pra filme gente. vai ser apresentado na Casa das Conchas, graças, ao esforço do Brasil de Nações, de uma pessoa assim, nossa, eu adoro assim, mulheres, sabe, dinâmicas, arrojadas, que fazem acontecer, e ela caiu na minha vida, ela é assim. E ela já falou: não, vamos marcar, entrou em contato com a Casa das Conchas, então nós vamos apresentar o filme, que é um filme de arte, 12 minutos, e depois a gente vai ter um bate-papo com as pessoas lá, né? Então fica também aberto com quem quiser ouvir um pouquinho de português. Esse é um evento rápido, mas uma hora, assim, mas vai ser bem gostoso, viu? Porque a gente está conversando aqui, eu também vou apresentar para eles lá Que essa questão, legal. quem não é um imigrante, né, nesse mundo. Sim, então vai ser dia 10 na Casa das Conchas. Que Isso, hora? acho que é 7 horas, se eu não. Se as pessoas entrarem na página do Brasil de Nações, as informações estão lá, mas eu acredito que é às 7, Tá. que Eu vou às 19. deixar aqui a descrição, a página do Brasil de Nações, se você quiser saber mais sobre a agenda do 7 de setembro, que começa dia 5, para você acessar e conhecer um pouquinho mais. Dia 5 vai ser ótimo também, porque a gente, eu e meu esposo, o professor Mário Riga, nós ajudamos a Cláudia a fazer o sarau, então vai ter poemas de poetas e não escritores canônicos, como João Cabral de Melo Neto, convidamos também a Adriana Vieira a participar, ela é carioca, e muito interessante, um poema que é um texto que nós vamos apresentar sobre a visão da mulher nordestina em relação à visão do homem nordestino, e o Crisântemo Amarelo também, que o Mário escreveu, vai ser apresentado, e tem outras pessoas também que vão cantar. Nossa, a Cláudia fez, eu acho que essa coragem aí desse Brasil de Nações, dessa festa, vai ser bem legal, viu? Sim. E eu falei para ela, me senti muito contemplada, porque o símbolo do Brasil, do 7 de setembro desse ano, é o chapéu de couro sertanejo. É, é. Que Muito. legal. Essa é uma homenagem também a Ariano Suassuna, que ela também está fazendo, né? Que foi um grande defensor da cultura brasileira. Que Sim. realmente, sabe, é engraçado assim que outra coisa também do aspecto da imigração, que para mim, eu comecei a valorizar muito mais a cultura brasileira depois que eu saí do Brasil, sabe? Sabe aquela coisa, né? Às vezes a gente não valoriza o que tem, né? E aí eu falei: "Nossa, que saudade, o que é o chachado, o que é o forró, o que é a dança do coco, o que é o boi-bumbá", sabe. Isso quer dizer, só ali no Nordeste, né, tem do outro lado, né, no Amazonas, toda sabe, os bois que tem lá, que eu já esqueci o nome também, e depois você vai para o sul, quer dizer, olha que riqueza cultural que a gente tem, né. E isso tem que ser divulgado, tem que ser dividido, a gente não pode guardar só para a gente. Incrível. E falando de imigração e mestiçagem, no Brasil a gente tem uma experiência muito interessante, que é a experiência do Nordeste imigrante. Ou É, seja, é muito interessante quando a gente conversa com um brasiliense, com um paulista, com um carioca. Ah, o meu avô era nordestino. Ou seja, o Nordeste, pela sua própria história de imigração, há Nordeste no Brasil inteiro. eu sou apaixonada pela cultura nordestina, sabe, eu acho que o coração do Brasil é o Nordeste, sabe. Eu desenvolvi um curso a gente chama de Study Abroad, né, que é um curso de intercâmbio, e eu pego os alunos da Universidade de Vermont, que são brancos, loiros, olhosos, que não conhecem, sabe, às vezes nem sabem onde é que está o Brasil, não sabem, mas não conhecem a cultura brasileira
e eu levei eles para Salvador. Nossa, voltaram assim, encantados. Eu queria levar eles para Pernambuco, para Olinda, para conhecer, sabe, o frevo. Estava Percebo. tentando fazer um trabalho com a coreógrafa Maria Paula Rego, de levar os alunos para lá, mas no final não deu certo. E aí eu fui para Salvador. Eu também morei em Salvador, pequena. E é simplesmente demais. Ah, é a Bahia. Né? Se o Brasil fosse só o Nordeste, já estava ótimo, viu? Porque que lugar, sabe? Que Que lugar lindo, maravilhoso. que lindo, gratidão. É de lá, né? Muito bom que eu Sou, estou sim, sou cearense da Gema, a vida inteira. vendo. Aí Ai, só para vir para isso. Viajei muito por todo o Brasil, conheci a Bahia, conheci o Rio, conheci muitos estados. Nosso Brasil é enorme, né? Ou seja, mas eu consegui um pouco de cada região dizer que conheci, né? Ou seja, conheci o Pará, conheci no norte, enfim, o Sudeste, o Sul também, Santa Catarina, enfim, já. Mas nosso Brasil é enorme, eu acho que preciso de algumas vidas mais. não tem tempo, né? A gente tem que é muito grande, porque você vê, a minha pesquisa agora está centrada na região do Nordeste, no afro-brasileiro, mas eu fico pensando, poxa, é questão indígena, sabe? Mas aí tem que ser uma outra vida mesmo, porque não dá, viu? Sabe que eu conheci, é muito louco isso, eu conheci a cultura indígena brasileira, adivinha, em Extremadura, Espanha, Você vê? te juro. Ou seja, a gente eu sou da capital, né? A gente está tão imerso, que eu vou trabalhar, que eu vou estudar, que eu vou para aula de inglês, que eu vou para aula de não sei o quê, que eu vou ganhar dinheiro. E a gente não para entender realmente, né, o Brasil de fato. E eu tive uma experiência com os indígenas do Acre, que eles levaram medicina, né, a medicina da terra ali, fizeram um trabalho lindo. E gente, eu tive que vir para a Espanha. Nossa, Pra, que loucura é. para ter essa experiência. Mas essa questão que eu estava te falando, por exemplo, eu como bailarina, eu cresci, eu tinha que fazer balé, porque você vai, qualquer esquina tem uma academia e é balé, vamos aprender balé, balé. Mas assim, vamos supor se eu quisesse estudar as danças culturais brasileiras, sabe? Onde eu vou aprender isso? Porque não tem. Agora, lógico que tem pessoas como o Antônio Nóbrega, sabe? Que ele tem o Instituto Brincante em São Paulo. Eu sigo eles, estou fazendo um curso online com eles. Nossa, ele é um patrimônio do Brasil, sabe? Um patrimônio cultural, porque ele está levando e está passando esses aspectos da cultura brasileira para as pessoas. E ele migrou também, ele migrou, né? Teve que sair do Nordeste para ir para o Sudeste para poder divulgar isso. Então, eu acho assim, a gente se espelha muito nessa questão da cultura europeia, na dança, né? E tudo bem, faz parte mesmo do processo, mas a gente não pode esquecer as nossas raízes, sabe? E parar com essa ideia de achar que isso não tem valor, é cultura de massa. Não, é a cultura popular, ela, para mim, tem tanto valor quanto a cultura de elite, que é uma questão que o Ariano Suassuna sempre tentou, resolver com o movimento armorial e valorizar o que é nosso, o que é nacional. E aí você começa a ver as intersecções e ver que tem um pouquinho ali de tudo, sabe? Da cultura africana, da cultura ibérica, da cultura indígena. Então, essas 3 matrizes estão com a gente. Mas não oferecer, sabe? Você vai matricular sua filha para estudar dança, tem que fazer balé? Por quê? Sabe? O frevo é tão complexo quanto o balé. Mas existe toda essa coisa da sociedade, né, que é uma arte fina, é realmente para pessoa fina, né, para pessoa que não é fina já não pode fazer. Então, eu acho assim que a gente tem que mudar um pouco esse pensamento e valorizar mesmo o que é nosso, o que é nacional,
e tentar, sabe, aprender o máximo que a gente pode com a nossa cultura e depois viajar e dividir, né? Lindo. Não, fechando com chave de ouro esse recado para o povo brasileiro migrante, né, que é nosso público aqui do Brasil Hispana. Paula, muitíssima Obrigada. gratidão por nos ensinar tanto essa noite, por compartilhar aí da sua experiência, tá bom? Não, imagina, obrigada. É uma troca, né? Também aprendi quem muito. que... Gratidão. E quem quiser conhecer a Paula, dia 10, ali na Casa das Conchas, em Salamanca, Castilho e León, ela vai apresentar o seu trabalho, o seu filme, O Corpo Migrante. E espera por vocês ali. Por favor, vão lá dar uma força aí para a brasileira. Obrigada, Débora. Muito obrigada. Muito obrigada. E se você gostou, deixa agora teu joinha, se inscreve no canal, compartilha com teus amigos, comenta o que você mais gostou e vem com o Brasil Hispana e fazemos juntos um novo amanhecer.